Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio nós temos, não é, de estar reunidos na casa de Deus, nessa noite fria, mas sem dúvida alguma aquecidos pelo Espírito Santo, aquecidos pela palavra de Deus, que sempre vem de encontro aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez e a seguir passaremos a meditação da palavra. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou este momento, o Senhor preparou esta noite para que estivéssemos reunidos aqui, apesar do frio, mas dispostos e desejosos de ouvir a Tua voz, Pai. Nossa grande expectativa é sermos encorajados pelo Senhor, sermos alimentados por Ti, sermos sondados pela Tua palavra, para que possamos caminhar com firmeza e segurança no caminho que o Senhor preparou para nós, Pai. Por isso nós Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No século 16 e 17, surgiu um grupo de cristãos que marcou a história do cristianismo e a história do mundo. E esse grupo de cristãos é conhecido ainda hoje como puritanos. Os puritanos foram um grupo de cristãos exemplares, extremamente dedicados a Deus e preocupados com a sua própria alma e com a sua própria caminhada diante do Senhor enquanto neste mundo. E devido a essa preocupação intensa que tinham de caminhar todos os dias nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eles deram um título muito interessante aos seus pastores. Eles começaram a se referir aos seus pastores como médicos das almas. Eles começaram a se referir aos seus pastores como médicos das almas, justamente porque nas conversas que tinham com seus pastores, durante as mensagens que eram pregadas e anunciadas em cada culto pelos seus pastores, eles aproveitavam essa oportunidade, ou essas oportunidades, e constantemente avaliavam a sua própria alma. Constantemente avaliavam e reavaliavam a sua caminhada diante de Deus. Enquanto o pastor pregava, cada cristão puritano olhava para a sua própria vida para saber se estava tudo em ordem. E desde a semana passada, nós temos reproduzido com bastante clareza este hábito dos puritanos de 3 ou 4 séculos passados, que é o hábito e a prática de reavaliar a própria vida, na verdade, de fazer um diagnóstico da sua própria condição espiritual, na expectativa e esperança de verificar que tudo caminha bem. Na semana passada, fizemos algumas perguntas muito específicas que nos possibilitaram medir, ou pelo menos começar a medir como anda a nossa caminhada com Deus. E hoje, o Senhor permitindo, continuaremos essas perguntas com o desejo intenso de garantir que a nossa própria vida diante do Senhor está ajustada.
Mas antes de passarmos às perguntas desta semana, que se baseiam em textos diferentes e por isso ainda não dei nenhuma referência bíblica, nós relembramos as 3 perguntas da semana passada. Se você quer garantir ou quer verificar o estado da sua alma diante de Deus, como está a sua caminhada perante o Senhor, há algumas perguntas que você pode fazer que, sem dúvida alguma, vão te ajudar nesse diagnóstico. E a primeira dessas perguntas que fizemos na semana passada foi a seguinte: você tem sede e cada vez mais tem sede de Deus? Você busca o Senhor assim como a corça anseia por águas? A sua alma tem sede de Deus? Ou Deus se tornou uma coisa normal, uma coisa corriqueira para você? Se você anseia por Deus, se a sua alma tem sede de Deus, isso é um ótimo sinal que indica e que começa a indicar saúde espiritual. Mas fizemos ainda uma segunda pergunta, que foi a seguinte: você é guiado e é cada vez mais guiado pela palavra de Deus? A palavra de Deus tem e precisa ter autoridade absoluta sobre a vida de cada cristão, de cada cristã. Quem é que dirige a sua vida? São as suas próprias opiniões, os seus próprios pensamentos e sentimentos? Ou você é guiado e dirigido pela palavra de Deus? Quem é que guia a sua vida? É a sua própria intuição, o seu próprio sentimento? Ou você repousa tranquilo na autoridade da Bíblia? O tanto que nós somos guiados pela palavra de Deus é um fortíssimo indicador de como está a nossa saúde espiritual. Mas fizemos ainda uma terceira pergunta para a autoavaliação de cada um de nós, que foi a seguinte: você é sensível à presença de Deus? Você se treina e se permite perceber Deus agindo na sua vida? Não de uma forma mística e sobrenatural, não de uma forma que sempre te leva a lágrimas e arrepios, mas você é consciente de que está sempre diante de Deus, de que o Senhor cuida de você a todo tempo, de que o Senhor sustenta a sua vida nas palmas de sua mão. Você é sensível à presença de Deus no seu dia a dia? E essas perguntas feitas na semana passada foram o ponto de partida para avaliarmos a nossa própria saúde espiritual. E hoje continuamos com mais 3 perguntas para podermos fechar um diagnóstico, para podermos chegar a uma conclusão com razoável grau de segurança de como está a nossa vida diante de Deus. Passamos então à 4ª pergunta, primeira de hoje. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo de número 122. Salmo de número 122. Primeira pergunta de hoje, que vai nos ajudar a medir o nosso grau de saúde espiritual. Você se alegra na igreja de Cristo? Você se alegra na igreja de Cristo? Salmo de número 122. Leio apenas o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
que alegria emana das palavras de Davi ao compor esse salmo. Esse versículo figura entre os mais conhecidos dentre o saltério. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra no corpo de Cristo, na igreja de Cristo? Davi era um rei extremamente poderoso e respeitado, ungido pelo Senhor desde muito jovem e construiu uma história marcante, enfrentando um leão e um urso, indo à guerra resgatar os seus irmãos e, na verdade, todo o povo de Israel da opressão dos filisteus, derrotou o gigante Golias. Isso foi construindo em Davi, diante do povo, uma história muito marcante. Até hoje, o rei Davi é extremamente admirado pelos judeus. E eu tive o privilégio de perceber isso no tempo em que morei lá, quando se menciona o rei Davi, é diferente. Os judeus ainda hoje olham com muito respeito e muita admiração para esse rei. O rei Davi, apesar de suas falhas, foi um rei extremamente poderoso e respeitado. Isso significava dizer que ele podia se divertir e encontrar prazer, ter como hobby, como motivo de alegria, qualquer coisa que ele desejasse. Bastaria o rei Davi estalar os dedos e os desejos do seu coração seriam atendidos. Davi podia ter encontrado fonte de prazer em qualquer coisa que ele quisesse, porque ele era muito poderoso e respeitado. E ainda assim, a grande fonte de alegria do rei Davi era ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podia fazer o que quisesse, mas a sua grande alegria era ouvir alguém dizendo, vamos à casa do Senhor. Vamos estar em comunhão com o povo de Deus. Vamos nos reunir no templo para adorar o Senhor. Essa era a grande fonte, o grande motivo de alegria para Davi. E isso nos ajuda a medir o nosso grau de saúde espiritual. Você se alegra na igreja de Cristo? Foi esse mesmo Davi que escreveu lá no livro dos Salmos, o capítulo 27, nesse mesmo livro dos Salmos, o capítulo 27, o versículo 4, o seguinte: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. A alegria de Davi era a casa do Senhor. Foi este mesmo Davi que escreveu em Salmos, o capítulo de número 16, o versículo 3, o seguinte: Salmo de número 16, o versículo 3: quanto aos santos, quanto aos escolhidos, quanto ao povo de Deus que está na terra, são os ilustres, no qual está todo o meu prazer. A grande alegria de Davi era estar na casa de Deus, com o povo de Deus. E isso é sinal de saúde espiritual. Não apenas de estar no prédio, porque a igreja é muito, muito, muito mais do que uma construção. O que indica saúde espiritual, o que indica boa saúde espiritual, não é simplesmente quando nós queremos estar no prédio, mas mais do que isso,
quando nós desejamos a comunhão dos santos. Quando nós podemos dizer como Davi, quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. É um indicativo forte e poderoso de saúde espiritual. Quando o nosso prazer é vir à igreja, cultuar a Deus, cantar louvores ao Senhor, servir nos diversos ministérios, estar em comunhão com os nossos irmãos. E o oposto é igualmente verdadeiro. Se um sinal de boa saúde espiritual é o desejo de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com o povo da aliança, um sinal de falta de saúde espiritual logo se manifesta quando a gente perde esse desejo. Observe, se isso acontece ou já aconteceu com você, observe. Os primeiros sinais de fraqueza e de má saúde espiritual se manifestam quando a gente perde o interesse de estar na igreja. Quando a gente acorda de manhã e diz, eu acho que eu não vou para a igreja hoje. Isso é sinal de alerta. É sinal de que alguma coisa não está exatamente do jeito que deveria estar. E por isso a pergunta, você se alegra na igreja de Cristo? Você consegue cada vez mais, e é claro que é um processo, cada vez mais, dizer como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa. Quanto aos santos, os escolhidos, neles está todo o meu prazer. A sua alegria está na igreja de Cristo? E essa é uma das perguntas que nos ajuda a perceber o estado da nossa saúde espiritual. Você está comigo até aqui? Segunda pergunta de hoje. Você lamenta pelo seu pecado? Você lamenta pelo seu pecado? E eu te convido a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você lamenta pelo seu pecado? O texto diz o seguinte, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E desses pecadores, eu sou o principal, eu sou o pior de todos, eu reconheço o pecado que há em mim, e isso me faz sentir o pior de todos os pecadores, o principal deles. Quando Paulo escreveu esta carta, este versículo, ele já estava chegando no fim do seu ministério. E é muito marcante que mesmo no final do seu ministério, Paulo tenha dito essas palavras. Eu sou o principal, o pior dos pecadores. Porque se tem alguém na Bíblia, se tem alguém no Novo Testamento que exalava boa saúde e vigor espiritual, era o apóstolo Paulo. Ele que se converteu de uma maneira marcante quando o próprio Senhor Jesus lhe apareceu no caminho que ia para Damasco, ficou cego por 3 dias, e desde então viveu uma série de experiências que demonstravam e garantiam, Paulo tem uma ótima saúde espiritual. Enfrentou grandes coisas, grandes desafios pelo Evangelho. Sofreu por Cristo.
enfrentou prisões, açoites, naufrágios, tudo isso por amor de Cristo. Viajou por todo o mundo antigo conhecido, pregando o Evangelho e plantando igrejas. Zelou por essas igrejas que ele plantou. O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever boa parte do que eu e você reconhecemos como Bíblia, Bíblia Sagrada. Se tem alguém na Bíblia e no Novo Testamento que tinha uma ótima saúde espiritual, era o apóstolo Paulo. E ainda assim, no final da sua vida, depois de ter vivido para Cristo intensamente, ele olha para si mesmo e diz: Cristo Jesus veio salvar os pecadores, e eu sei que eu sou o pior desses pecadores. Eu sei que eu sou o principal desses pecadores. É exatamente isso que acontece com todo cristão que está progredindo na sua caminhada com Deus, que está amadurecendo, que está desenvolvendo uma boa saúde espiritual. Ele consegue olhar para si mesmo e lamentar pelo seu pecado. É isso que acontece quando eu e você estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Porque se Cristo odeia o pecado, quanto mais eu e você nos parecermos com Cristo, mais nós vamos rejeitar e lamentar pelo pecado. Você lamenta pelo seu pecado? E isso não quer dizer que você deveria, que você deve viver constantemente triste, chorando pelos cantos, porque você é um pecador. Enquanto estiver neste mundo, você nunca vai deixar de ser pecador. Não quer dizer que eu e você devamos viver constantemente lamentando. Mas isso quer dizer sim que nós nunca nos acostumamos com o nosso pecado. O cristão saudável nunca se acostuma com seu pecado. Não é que ele vai deixar de pecar, mas sempre o pecado vai ser um motivo de tristeza. Sempre o pecado vai ser um motivo de buscar arrependimento e reconciliação com o Senhor outra vez. Você lamenta pelo seu pecado? Se você está espiritualmente saudável, há uma luta enorme dentro de você. Aquilo que Deus quer para a sua vida, contra aquilo que a sua carne quer para você. É o que Paulo diz e define como sendo a luta da carne contra o espírito. Se você está espiritualmente saudável, essa luta é forte em você, porque você reconhece a existência do pecado e você lamenta pelo pecado. Um teste muito simples. Tem alguma coisa hoje que te incomoda, que você olha para a sua vida e pensa: eu sei que Deus não se agrada disso na minha vida? Que há 3 anos atrás, que há 2 anos atrás, que há 1 ano atrás, você também fazia, mas não te incomodava? Se tem, isso é um ótimo sinal. Significa que você está refinando a sua percepção de pecado. Significa que você está buscando a saúde espiritual de tal forma que aquilo que há um tempo Deus não se agradava e você não ligava, hoje Deus não se agrada e você começa a não se agradar também. É sinal de saúde espiritual, sinal de amadurecimento, sinal de crescimento, sinal de que as coisas estão caminhando do jeito que devem caminhar. Você lamenta pelo seu pecado? Você sente o pecado como algo que não deve fazer parte da sua vida?
Ou não tem problema se ele estiver lá, afinal de contas, é tão pequeno? É uma outra pergunta que nos ajuda a medir o nosso nível de saúde espiritual. Terceira e última pergunta: você anseia pelo céu e por estar com Jesus? Você anseia pelo céu e por estar com Jesus? Eu te convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1. Filipenses, o capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Filipenses 1, de 21 a 24. Você anseia pelo céu e por estar com Deus? O texto diz, Filipenses 1, de 21 a 24. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Paulo faz uma das grandes afirmações que talvez nós tenhamos dificuldade de fazer com a mesma ousadia que Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que afirmação poderosa! Que afirmação profunda! Viver é Cristo e morrer é lucro. Mas logo depois de fazer essa afirmação tão profunda e tão assertiva, Paulo apresenta um tipo de dilema. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu estou numa posição em que eu não sei o que decidir. De um lado, tem o trabalho que eu estou desenvolvendo entre vocês. Tem a mensagem do Evangelho que precisa ser anunciada. E é necessário que eu permaneça aqui, que eu continue vivo, que eu queira continuar vivo, para dar continuidade a esse trabalho. Mas de outro lado, eu prefiro partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Paulo apresenta um tipo de dilema, mas ele deixa claro logo no versículo 23, que o grande desejo dele não era permanecer aqui neste mundo. A grande expectativa dele, a primeira opção de Paulo, não era continuar neste mundo, trabalhando pelo Evangelho, cuidando das igrejas. O que Paulo considerava muito melhor era partir e estar com Cristo. Esse anseio de Paulo é marca de saúde espiritual. O anseio pelo céu, o anseio por encontrar o nosso Senhor, o anseio por deixar este mundo e nos mudarmos para o nosso lar. E isso não tem nada a ver com a manifestação de um desejo suicida, com o pensamento de morte, de colocar fim à sua própria vida. Isso não tem nada a ver também com não ter planos para esse mundo. Não tem nada a ver com ignorar tudo o que acontece aqui, para simplesmente buscar o céu, para apenas buscar o céu, buscar estarmos com o Senhor. Mas isso tem toda a relação com nós entendermos plenamente que estamos aqui de passagem, que somos peregrinos nesse mundo, que aqui não é o nosso lar, que nós estamos a caminho de casa. Um cristão espiritualmente saudável compreende que aqui não é o seu lugar e por isso tem esse anseio pelo céu e por estar com Cristo.
Um cristão espiritualmente saudável compreende que não vale a pena juntar tesouros aqui, onde a traça come, a ferrugem destrói e o ladrão rouba. Mas que investimento muito melhor é juntar tesouros no reino dos céus. É sinal de maturidade e de saúde espiritual, esse anseio pelo céu e pelo nosso encontro com o Senhor Jesus. Quando nós não apresentamos boa saúde espiritual, nós corremos o risco, como eu já ouvi alguém dizer, e talvez você tenha ouvido também, a seguinte frase: não, Jesus, não volta ainda não, porque eu ainda não casei. Não, Jesus, não volta ainda não, porque eu ainda não concluí o meu curso. Não volta ainda não, porque eu não vivi isso ou não vivi aquilo. Isso é sinal de pouca saúde espiritual, porque nós não conseguimos dimensionar a grandeza e a beleza daquilo que está preparado para nós, de tal forma que nós ousamos dizer: não, Senhor, não volta ainda não, porque ainda falta um pouquinho aqui. Mas quando nós temos boa saúde espiritual, nós compreendemos plenamente que as coisas que nos aguardam são aquelas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no pensamento ou no coração humano. Nós nos damos conta de que é isso que o Senhor tem preparado para nós. Então nós conseguimos dizer como Paulo: eu prefiro partir logo e estar com Cristo, porque isso é muito, muito, muito melhor. Você anseia pelo céu e por estar com o Senhor Jesus? Ou seu coração está cravado nesse mundo? Ou as suas preocupações, as suas prioridades estão neste mundo? É uma pergunta, ou na verdade são perguntas para autoanálise. Cada um vai dar conta de sua própria condição. Cada um deve avaliar e reavaliar a sua própria vida à luz dessas perguntas, baseadas na Bíblia, e então responder para si mesmo: eu estou caminhando bem. Graças a Deus o Senhor tem me preservado em boa saúde. Ou então reconhecer, e isso é oportunidade de Deus, reconhecer que as coisas não estão bem, que talvez você esteja um pouco enfermo espiritualmente, que talvez você precise de alguma ajuda para desenvolver-se a plenitude da vida cristã. Como é que está a tua saúde diante de Deus à luz dessas perguntas? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Convido o nosso pastor para vir aqui à frente orar. E eu gostaria de te convidar, amado irmão, querida irmã, que à luz dessas perguntas, reavaliando sua própria vida, você começou a se dar conta de que talvez não esteja tão em boa forma assim. Talvez a sua saúde não esteja tão plena quanto você achou que estava. Talvez você tenha se percebido um pouco doente espiritualmente falando. E gostaria que nós orássemos por você para que Deus te devolvesse e te levasse à plena saúde. Gostaria de orar com você e eu te convido a levantar uma das suas mãos para que possamos te identificar. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos orar apresentando ao Senhor cada uma dessas vidas. Vamos ficar em pé, irmãos.